TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação, estamos ao vivo. Agora são 9h24 e você vai ver o seminário sobre a renúncia e incentivo fiscal. A presidência é do vereador Luiz Carlos Rossini. Acompanhe. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. Aqui é a Casa do Povo, portanto, sintam-se na sua casa, acolhidos. Em nome do presidente da Câmara e dos demais vereadores, vereador Marco Bernardelli e os demais, a gente recebe a todos com muita alegria, né, para esse evento. Na verdade, nós estamos cedendo espaço para a realização desse seminário, cujo tema é renúncia a incentivos fiscais, como as empresas podem utilizar. E já compondo a mesa conosco está o professor Takashi Yamauchi, que é presidente da organização Apoio Brasil, né, que vai ser o nosso palestrante de hoje. Agradeço a sua presença, a disponibilidade de partilhar o seu conhecimento com os profissionais aqui da área. E como esse seminário está sendo transmitido ao vivo, muita gente à distância está atento, acompanhando também tudo o que acontecer aqui. Quero cumprimentar a Célia Rodrigues, que é presidente da organização TECOF, Tecendo e Costurando o Futuro, né? Que foi a idealizadora do evento e que promoveu, convidou o professor Takashi para estar aqui. E também cumprimentar a Aline Sioff, que é presidente da organização Propositiva, também colaboradora, apoiadora deste evento. Antes de falar do professor Takashi, fazer uma pequena apresentação, o terceiro setor ele tem crescido e se tornado cada vez mais presente na sociedade brasileira, né? E o terceiro setor, que é representado pelas organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, tem atuado onde o Estado muitas vezes não consegue atuar, principalmente desenvolvendo projetos na área social, cultural, esportiva, até de apoio à educação. A gente vê organizações da sociedade cumprindo um papel fundamental como parceiros, muitas vezes, do poder público, ajudando a construir uma sociedade mais justa. E essas entidades elas têm sido cada vez mais reconhecidas e existe um conjunto de leis que procura até apoiar, incentivar o desenvolvimento das ações através do terceiro setor. Terceiro setor como parceiro, repito, e atuando de forma, às vezes, suplementar, complementar ao poder público, e tem, no segundo setor, nas empresas, talvez o seu grande apoiador. E o que a gente percebe, inclusive aqui em Campinas, apesar de Campinas ter uma estrutura, nós temos a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, que procura dar um suporte, apoio, até capacitação para as entidades, mas a gente percebe que muitas delas ainda vivem de pires na mão, né? Fazem com sacrifício o seu trabalho, atuam na periferia, atendendo população carente, às vezes com muita dificuldade. E falta, a maioria delas, conhecimento, capacitação, até para poder se utilizar dos recursos legais, os instrumentos legais disponíveis. E é muito interessante, eu acredito que aqui que todos, se não a maioria, sejam profissionais, né, da área de contabilidade, profissionais ligados às empresas, porque cabe também aos profissionais, administradores, contadores, economistas, que atuam junto às empresas, conhecer e também fomentar esse senso de responsabilidade social junto às empresas, né? Até mostrando o caminho onde as empresas podem se utilizar de leis de incentivo para direcionar recursos, muitas vezes, que seriam pagos ou recolhidos através de impostos, né? Para apoiar esses projetos. E também no campo da responsabilidade social, a gente vê o setor empresarial cada vez mais consciente de que deve dar um retorno social para as comunidades onde atuam, né? Além da geração de emprego, de movimentar a economia, que já tem um papel fundamental, né, do segundo setor, setor empresarial,
mas a visão e a consciência da responsabilidade social é algo que precisa também ser fomentado. Então, eu tenho certeza que esse seminário vai dar muitas dicas, muitas pistas e muita orientação para a gente avançar com esse propósito, com esse objetivo. Então, portanto, sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite. Você vai querer falar alguma coisa antes do professor? Querem falar alguma coisa? Então, antes de passar a palavra para o professor Takashi Yamauchi, queria rapidamente apresentá-lo, acho que a maioria já o conhece, mas ele é coordenador do Centro de Estudo e Difusão do Terceiro Setor, APTO, e já constituiu de mais de 3.800 entidades do terceiro setor em todo o Brasil. É membro do comitê da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sob responsabilidade social, e também da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, de Pernambuco. É membro do comitê da ISO, sobre norma de responsabilidade social, e da Apoio Brasil, Instituto de Fomento e Apoio ao Terceiro Setor. Uma pessoa muito capacitada, certamente vai enriquecer mais aqui os nossos conhecimentos. Em 2 minutos que ele conversou comigo, ele já me deu umas 3 dicas de coisa que a gente não está fazendo em Campinas. Desde uma observação simples, né, que ele falou que já existe uma lei que determina que nos espaços públicos tem que ter também a bandeira do Mercosul, né? Aqui nós temos os pavilhão nacional do estado de Campinas. Ele falou, está faltando a do Mercosul. Além de outra coisa, ele falou da lei de responsabilidade social, que a gente não tem cumprido algumas coisas. Depois eu vou também me apropriar desse conhecimento para a gente tentar aprimorar as nossas leis aqui em Campinas. Então, mais uma vez agradecendo a presença, eu já passo a palavra para o professor Takashi. E eu gostaria apenas de dizer o seguinte, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e, infelizmente, nesse exato momento, está sendo realizada uma audiência pública lá no Salão Vermelho da Prefeitura sobre uma parceria público-privada de resíduos sólidos. A Prefeitura vai colocar um edital de chamamento de empresas que queiram atuar nesse campo. E hoje, a questão dos resíduos sólidos é um dos maiores desafios colocados para municípios como Campinas. Nós produzimos todos os dias, nas nossas casas, quem é de Campinas, cerca de 1.000 toneladas de resíduo de lixo, sabia? Não? E isso precisa ir para algum lugar, precisa ter uma destinação adequada. Então, eu vou deixar minha equipe, minha assessoria acompanhando, mas daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, porque é minha missão também acompanhar essa audiência pública, tá bom? Mas já passo, então, para o professor Takashi. Obrigado. Alô, tá bom. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, só um adendo, né? Eu não sou presidente da Apoio Brasil, sou apenas um dos membros da entidade. Trabalho nesse segmento desde 75, então já fiz uma boa quantidade de instituições no Brasil, né? Infelizmente, o tema terceiro setor não é contemplado na grade curricular das faculdades de curso de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Ciências Sociais, que deviam ser obrigatório o tema no processo. No entanto, como não contempla isso na faculdade, automaticamente as pessoas profissionais saem no mercado ignorando completamente o que é esse assunto. Isso é uma grande perda no Brasil. Em compensação, o Brasil tem alguns números assustadores. Tá? IBGE levantou recentemente que o Brasil tem algo em torno de 680 mil organizações. Se eu comparar com os Estados Unidos, que tem 800 mil, então, população versus, né, número de organização, o Brasil estaria bonito, certo? Porque os Estados Unidos têm o dobro de população brasileira, então, só para ter uma ideia do que é isso. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente faz um pente fino perante a Receita Federal, esse número cai de 680 para algo em torno de 250 mil. Onde foi parar o resto? Montaram, enfiaram na gaveta, não fazem nada. Começa por aí, uma brincadeira. Não tem ideia da responsabilidade do que é essa ferramenta. Então, tem várias organizações que existem no número, registro, não estão em atividade e só para ocupar número sem fazer nada. Ou melhor, esperando oportunidade para ser uma entidade filantrópica e não filantrópica, para poder desviar dinheiro. Isso que é o problema sério.
Os números ainda, pior ainda quando a gente vai comparar com o PIB. Em outros países desenvolvidos, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, 35% do PIB pertence ao terceiro setor. 35%. Alemanha, 39%. França, 42% do PIB. Brasil tem que dar graças a Deus que conseguimos chegar em 2010 em 4%. Basta dizer que a gente tem que ainda se orgulhar que passamos de um país com 3,8%, que chama Afeganistão. E também tem que dar graças a Deus que nós passamos com outro país com 3,6%, que chama Etiópia. Olha a comparação que nós estamos. O que está acontecendo com isso? Simples. Porque montaram uma organização, acharam que é um bom negócio, ou quiseram fazer alguma coisa com ela, ou uma benemerência, e simplesmente não sabem o que fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, mais de 90% das organizações brasileiras estão ilegais, que é o pior. Então, teve toda uma legislação do marco legal, teve legislação do Código Civil Brasileiro, do Código Tributário Nacional, todos regulamentando como é que é essa forma. Exemplo clássico, vai. A palavra sem fins lucrativos, no Código Civil de 2002, foi retirado. As organizações não são mais sem fins lucrativos, tem que ter lucro, sim. São sem fins econômicos. E até hoje você consegue registrar no cartório das suas cidades organizações sem fins lucrativos. Então, como é que fica isso? É um problema seríssimo sobre isso. Além disso, dessa situação que existe nisso, o governo tem feito leis e leis no sentido de ajudar com que as organizações possam trabalhar com as atividades, né, de saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, assistência social, um monte de coisa, e fez uma série de leis chamadas de renúncia fiscal. E ninguém lê. Isso é, as legislações começaram em 95. Essas legislações de 95 não foram feitas simplesmente porque algum político benevolente interessado com a sociedade resolveu fazer essas leis a favor da sociedade. Não. Ok, vou usar. Sim. O que está acontecendo? Essas leis foram feitas de que forma? Por exemplo, assim, quem sabe que existe no Brasil uma norma brasileira da ABNT de responsabilidade social? Não, pouquíssima gente. Quem sabe que existe uma norma de contabilidade que definiu o formato do balanço socioambiental? Quem está aplicando isso? Ninguém está fazendo isso quase. Eu tive em várias empresas, daqui da região mesmo, sentados discutindo isso. Falei, vocês estão aonde? Vocês estão em Bolívia? Vocês estão aonde? Né? Como que vocês não lêem as normas nem as leis? Né? O que estava chamando a atenção aqui na Câmara, aqui quando eu entrei, eu falei, cadê a bandeira do Mercosul? Eu tenho que falar isso porque eu sou japonês natural do Japão, não sou estrangeiro. Então, eu vou numa terra estrangeira, eu tenho que obedecer às leis daquele país. Não é isso? Simplesmente eu podia recusar não fazer esse seminário hoje aqui. Aliás, eu já fiz isso em muitos municípios. Comunico antes, se a pessoa não me providencia, simplesmente vira as costas e vai embora. Porque se foi comunicado antes e não foi cumprido isso, se a casa desrespeita a lei, o que eu vou falar sobre isso? É uma situação ruim. Isso em todo o Brasil, tá? Infelizmente. Teve agora recentemente a discussão de ter as bandeiras nas escolas, não tem? Cantar o hino, não sei o quê. Bom, na minha época era obrigatório, isso era normal. Pô. A lei é bem claro, tem que fazer isso. Não tem que ter outra lei exigindo que faça isso. Pelo amor de Deus, porra. Né? Você vai fazer uma outra lei que não foi cumprida a lei original no processo? Ou não leu a Constituição? Ah, um detalhe. A questão desse processo chamado responsabilidade ficou bem claro no mundo inteiro que responsabilidade não é benemerência
nem assistencialismo. Por isso que foi feito normas, leis. E essas normas não é só brasileira. A norma brasileira saiu em 2004. A norma da BNT, a 16.001, saiu em 2004. A norma da contabilidade, que é a NBCT 15, saiu também em 2004. E ela foi proposta uma norma internacional para isso. Então, existe uma norma chamada ISO 26.000. É uma norma internacional para que cada país defina a forma de trabalhar com isso. E o pessoal não está lendo, está num mundo completamente alienado. Né? Um outro exemplo, por exemplo, vai. Vocês estão ouvindo uma palavra esquisita recentemente, chamada sustentabilidade, não é isso? Tudo virou sustentabilidade. Né? Antigamente era ecologicamente correto. Né? Agora, né, ambientalmente correto, agora é sustentável. Qualquer porcaria que faz, planta uma árvorezinha, fala que é sustentável. Né? Aí a gente pergunta assim, vocês conhecem a lei de sustentabilidade, o decreto federal? Hã? Você está falando de sustentabilidade? Existe um decreto federal chamado 7746, de 2012, que definiu a forma de sustentabilidade e regulamentou uma lei federal chamada 8666, de 93, o artigo 3 dele. Isso é todos os órgãos na compra de produtos e serviços da área pública, quem adota a 866 tem que usar o decreto de sustentabilidade. Estão sendo feito isso aqui em Campinas? Não. Em São Paulo nós tivemos uma questão violenta sobre isso. Quando foi solto a licitação das empresas de ônibus no município de São Paulo, que é a maior licitação de transporte coletivo da América Latina, está acontecendo lá, o edital que foi publicado não contemplava o decreto. Eu simplesmente, na reunião com Bruno Covas, eu falei, olha, não é por nada não, mas teu futuro político está condenado. Né? Ele levou um susto. Você não está cumprindo tais legislações na licitação do ônibus. Ele ficou assustado, chamou a equipe dele. Na primeira pergunta que eu fiz para eles, vocês estão sabendo da lei chamada Plano Nacional sobre Mudança Climática? Os caras, um olhava para a cara do outro, o quê? Já ferrou, né? Você está sabendo do decreto federal chamado sustentabilidade? Hã? Acabou. Nós não sabemos. Aí, quando eu comecei a mostrar o que a lei me obriga a fazer isso, simplesmente o Bruno Covas falou, cancela a licitação, vamos fazer novo. E soltou uma nova licitação. Quem olhar a licitação em São Paulo, você vai ver que existe um anexo dele obrigando que as empresas de transporte urbano, durante o tempo da concessão, ele tem que comprovar ano a ano a redução de emissão de gases, materiais poluentes, partículas poluentes, tem uma tabela. Por que foi feita a tabela? Porque a lei federal sobre Plano Nacional de Mudança Climática, que não é nenhuma lei de político brasileiro, bem entendido, é uma lei técnica que foi assinado no Acordo Copenhague, e com isso foi definido que as empresas brasileiras de 2010 a 2020 têm que provar redução de emissão de gases, consumo de água e energia em 36,1%. E no artigo 11 dessa lei me fala o quê? Setores obrigatórios. E está lá, transporte de carga, coletivo, construção civil, indústria de transformação, serviço de saúde, fala especificado. E no artigo 11 ela fala o quê? Isso é item de preferência nas licitações. E para 2030, as empresas têm que comprovar 40% de redução de emissão de gases. E aí? Quem está respeitando isso por aqui? Ou vocês não estão no Brasil? Então está acontecendo licitação de uma maneira aleatória, de qualquer jeito, sem levar em consideração nada disso. Outro exemplo clássico de o que é a ignorância do processo. Está falando agora, por exemplo, de resíduo sólido, está falando da volume de lixo.
Você sabia que o Brasil é um dos poucos países no mundo que joga comida no lixo? Em outros países é proibido isso? Não sei se você reparou que antigamente, quem era da velha guarda, né, cabelos brancos sem cabelo, né? A gente sabe que antigamente, quando você comprava a pia da cozinha, tinha um buraco grandão lá dentro, porque era para ter o triturador. Aí o lobby das empresas interessadas em coleta de lixo simplesmente ignoraram, tiraram esse negócio fora. E todo mundo está pagando lixo excessivo à toa, pura ignorância da comunidade, tanto a construção, tanto as pessoas que fazem projetos. E isso está entrando no custo Brasil, no custo nosso. Além disso, o que tem de leis e normas que foram feitas a favor da comunidade e vocês não estão sabendo usufruir, esse é o pior. Exemplo, Você sabia que existe uma legislação do Banco Central desde 2003, não estamos falando 13, não, 3, dizendo que todos os bancos instalados no seu município, que seja banco ou agentes de crédito ou cooperativa de crédito, tem que destinar 2% do depósito à vista para financiar pessoas que não têm conta bancária, para o sujeito que está com problema no SPC, o Serasa, e para gerar emprego e renda. Você lembra de um candidato, loucão, que falava que eu vou resolver o problema do SPC, negócio? E muita gente ficaram gozando a cara dele, não foi? Só que lá, na cidade dele, no estado dele, em Ceará, foi a primeira cidade que foi implantado um programa desse. Além disso, essas organizações podem soltar moedas paralelas ao real. Nós temos hoje 87 moedas em circulação no Brasil, sem ser o real. Agora, aqui não tem ninguém no SPC, ninguém no Serasa, não precisa ninguém ter dinheiro desse tipo. Desde 2003. Vocês têm ideia do montante desse dinheiro todo mês? Se vocês quiserem entrar, entra na página IBGE/cidade, faça a pesquisa em instituições financeiras e você tem os dados ano a ano. 2017 está colocado já na tela, tem 2018 saindo agora. Quanto é que cada cidade brasileira perdeu sobre isso? E se o banco não fizer essa aplicação tem que ser depositada no depósito compulsório do Banco Central. E quem pode operar com isso são somente associações. Nenhuma empresa, nenhum factory, ninguém pode operar com isso, nem um banco. Não tem ninguém. Agora tem um detalhe. Se você não fizer uma lei municipal que ele aplique esse dinheiro aqui no município, o dinheiro depositado aqui, ele pode dar desculpa que está ajudando a favela na Rocinha, está plantando a árvore na Amazônia brasileira, tal, e vocês vão ficar chupando o dedo. Aí o papel da casa é fazer legislações para isso. Cadê as organizações que estão precisando de dinheiro? Quem inventou esse negócio? Não foi nenhum político brasileiro preocupado com vocês, não. Quem inventou isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É um economista de Bangladesh, Mohamed Yunus. Ele, não conformado com a situação econômica em Bangladesh, ele, professor universitário, numa casta mais alta, ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele dava aula de macroeconomia mundial, sabia de todo um processo, mas ali no pé, no chão dele, ali embaixo do pé dele, lá, ele não estava sabendo por que estava tendo aqueles miseráveis. E aí ele começa a desenvolver uma série de experiências. E aí um cara chamado Bill Clinton, que ainda não era presidente dos Estados Unidos, conhece o processo dele, convida que ele vá para os Estados Unidos. E ele leva um susto. Como? Estados Unidos, o país mais rico do mundo, não precisa desse negócio, isso aqui é para país miserável que nem nós. E ele fala, não, nós também, eu tenho também pessoal de baixa renda que precisa, lógico que não é na mesma proporção, mas também tem dificuldade. Bom, ele aceita o convite, vai para os Estados Unidos e implanta o mesmo programa em alguns lugares.
deu certo. Aí o Bill Clinton assume um compromisso com ele, que ele, virando presidente dos Estados Unidos, levaria esse assunto à ONU e ao Fundo Monetário Internacional, e isso vai ser programa no mundo inteiro. Em 2012, né, em Equador, quando teve a reunião do Fundo Monetário Internacional, o processo foi colocado na mesa e foi aprovado. E o Brasil, também signatário do Acordo Internacional do FMI, teve que fazer o quê? Resolução do Banco Central 3.109 em 2003. Então, a resolução 3.101 de 03, ela regulamentou essa forma de trabalho. E aí? Ninguém se interessa. Ainda tem gente que fala, a associação não pode ter nota fiscal, não pode prestar serviço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não? Quem falou isso? Então, são coisas esquisitas que acontecem por falta do conhecimento, do entendimento do que é isso. E todos estão perdendo. Vocês têm ideia hoje qual é o valor de renúncia fiscal que vocês pedem no município de vocês? Tem ideia? A lei está falando o quê? 2% de receita bruta das empresas instaladas aqui, não importa qual o regime tributário, ela poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto das empresas e ser isso aplicado em ação socioambiental. Quem falou que não tem dinheiro? Ah, tem um detalhe, né? Será que as entidades estão preparadas para receber? Ou estão legalizadas para receber? Ah, você sabe que documento que você tem que dar para a empresa para fazer isso? A Receita Federal deu a instrução normativa. A Receita Federal criou a instrução normativa 87/96, que é um formulário próprio que você preenche, simplesmente entrega para o cara e acabou. Para não dizer assim, não, tem que apresentar o projeto, tem que ser aprovado, por não sei o quê, não tem nada disso. Tete a tete, pam, pam. Qual é o problema? Quando as empresas, muitas vezes, conversam conosco e falam para mim da questão do custo Brasil, que é caro, sou curto e grosso. Não. A ignorância custa caro. Vocês não têm ideia do que está fazendo. Isso é, as empresas, ao não conhecerem um processo, estão pagando 34,4% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro das empresas a mais. Por isso que toda hora você escuta, por exemplo, a semana passada o governo acabou de falar, tivemos o superávit primário, não foi? O que é isso? Arrecadou mais do que previsto. Por que o governo fez isso? O governo não fez essas legislações porque ela é boazinha. Não. Porque sabe-se que as empresas, se não enquadrar nesses novos modelos, não tiver atestado de sustentabilidade, não fizer o balanço socioambiental, vai ficar restrito nas licitações, não vai poder exportar, vai ter uma série de situações. Então, para que isso não onere a empresa, o governo está falando, eu deixo de receber, eu, governo federal, renuncio e repasso isso para que vocês usem o dinheiro na sua comunidade. Por que motivo? De cada R$10 que as empresas pagam no imposto federal, consegue voltar ao município daqui só coisa de 16 a 18 centavos. Porque tem que sustentar o deputado, o senador, o legislativo, o judiciário, né? Então, a máquina do governo é caro. Então, já que as empresas têm que estar competitivas no mercado, então o governo está falando, eu deixo de receber essa parte, aplique diretamente nessa comunidade e eu te autorizo através de uma instrução normativa. E por que isso não é feito? A minha formação nada tem a ver com a questão jurídica, mas sou membro do OAB em vários lugares no Brasil para a criação das comissões para exatamente isso. Eu faço parte da comissão da OAB de São José do Rio Preto,
Essa semana fui nomeado de Manaus, né? Faço parte de várias comissões no Brasil inteiro, de tal maneira que tem que instruir, capacitar o pessoal, dar aulas sobre isso, para que eles também levem isso para a academia, dentro das faculdades possam fazer isso. Então, nós pedimos que crie nos municípios a Comissão de Direito do Terceiro Setor. Aliás, tem muitos municípios que tem, tá? Mas não fazem bolhufas. Ou melhor, né? Faz chacrinha, que é pior. E não se preocupa como é que está a economia do município num processo desse. Você imaginar que vocês estão perdendo hoje, por falta de estrutura das entidades, por falta de leis municipais, vocês estão perdendo hoje algo em torno de 23% a 25% da economia circulante do município de vocês está indo para o ralo diariamente desde 95. Como não tem dinheiro? É impossível isso. Então, a necessidade de fazer com que entenda esse mecanismo, se organize, se estruture, né, em todos os segmentos no município, ela tem uma base extremamente importante. Eu estava falando com o vereador aqui, né? Por que vocês estão dando título de utilidade pública municipal até hoje? Se isso caiu fora em 2015. Para que isso? Só para dar um certificado, que não pode tirar dos caras, dar um certificado, porque você pode tirar fora um certificado concedido para uma organização, eu tenho que ter uma outra lei para tirar. E quem é o doido para fazer uma legislação para tirar certificado de uma outra entidade? É um cheque em branco à toa. E o governo, então, falou, não, vamos acabar com isso. O governo federal está falando, acabou a utilidade pública federal. E a pessoa não lê. Aliás, tinha um detalhe antigamente esquisito para burro, né? As organizações que tinham utilidade pública federal achavam que as OCIPs eram uma coisa de porra louca. Não? OCIP não serve. Não? A OCIP é remunerado às pessoas, então não pode. Não? E criava uma barreira desgraçada. E agora, como vai fazer? Se saiu fora a utilidade pública federal, só tem a OCIP agora. Como é que fica? Não fica, né? Então as pessoas até hoje não aceitam que caiu fora isso. Ainda falam orgulhosamente, falando assim, eu tenho utilidade pública federal. Para mim não serve para nada, enfia no rabo. Curto e grosso. Aí eu pergunto, você tem utilidade, OCIP, você tem? Não, isso não tem. Então você está ilegal. Não é mais fácil? São coisas incríveis. Né? Quer ver o outro caso que está a maior polêmica no processo? Certificado de SEBAS. Morreu. É bom que a gente sabe disso. Ainda fala assim, eu tenho SEBAS. Claro que isso, não precisa mais. Toda a lei foi considerada inconstitucional a lei. Tem um novo projeto de lei em trâmite? Sim, tem uma nova legislação em trâmite agora no governo federal para poder substituir isso. Qual foi o grande erro dessa lei? A 12.101/09, que é a certificação das entidades, como foi uma lei ordinária, foi considerado inconstitucional. Por quê? Estava regulamentando o Código Tributário Nacional e a Constituição. Então, deveria ser lei complementar à Constituição e não uma lei ordinária. Então, isso o Supremo analisou, realmente viu que estava ilegal, cassou e acabou. Tentaram, né, renovar o processo e não. Então, em 2013 foi cassado. Só uma dúvida, professor. O SEBAS era para as entidades filantrópicas que gozavam da isenção da parte patronal. Sim. Isso acabou também? Acabou. Aliás, se o Código Tributário Nacional está falando que tem imunidade de isenção, tributo municipal, estadual, federal, Distrito Federal, no artigo 9º dele, não é uma lei complementar, uma lei ordinária que vai criar condições para isso. Se no Código Tributário Nacional tivesse escrito que poder fazer isso, teria que ter certificações específicas? Bom, não tem. Um detalhe importante.
Muitas associações estão com a isenção de imunidade tributária de uma forma equivocada. Por quê? Que o Código Tributário Nacional me fala o quê? Para você ter o direito da imunidade do artigo 9º, tem que cumprir o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Só que a maioria dos estatutos que você vê no Brasil não contempla isso. Então não tem direito. Ah, outra coisa. Municípios não podem legislar sobre isso. Se o Código Tributário Nacional definiu no processo, o município não pode ficar criando leis, né, para poder fazer exigências nesses processos. Aqui, por exemplo, nós temos um problema seríssimo. As entidades aqui, certo? Para poder requerer a questão da isenção do ISS-QN, por exemplo, município, tem uma série de requisitos que é incabível, inconstitucional. Não pode fazer isso. Ah, se você olha a lei orgânica do município de Campinas, você olha a lei orgânica, o Código Tributário Municipal, ela repete o mesmo texto do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal Brasileira. Aí você cria uma lei interna depois, criando restrições? Pelo amor de Deus, né? Que mundo que nós estamos? Daí a necessidade de que haja dentro do município um OAB que tenha a capacidade do entendimento disso, ou vai ter que ser apelado para a Defensoria Pública, Promotoria Pública, para caçar essas leis. E as leis mais importantes, que é a certificação das entidades, como OS ou CIP, por exemplo, no município, falha. Veja o escândalo que aconteceu recentemente aqui na questão dos hospitais. Ah, aliás, você sabia que um OS de um município não pode atuar em outro município? Que fere o direito constitucional? E aqui tem aluguel de OS. A lei da OS federal é bem claro que na composição dela eu tenho que garantir no mínimo de 20% e no máximo de 40% do poder público local e 10% da comunidade. Então, se eu montou um OS, por exemplo, em Sumaré, então tem o poder público de Sumaré, da prefeitura de Sumaré participando. Automaticamente essa organização não adianta querer abrir filial ou alguma coisa para prestar serviço em Campinas. Que a luz da lei dá a entender o quê? Interferência do município de Sumaré no município de Campinas. Não tem a autonomia dos municípios. Inconstitucionalidade. E o pessoal fala, não, mas está escrito na 866, no artigo 24, dizendo que o OS está dispensado de licitação. Legal, está dispensado sim. Ah, a OS foi reconhecida no município de acordo com essa lei? Não foi? Então também não serve. E aí começa a ter os escândalos. Então, vocês não têm ideia do que marafunda de processo que está hoje a perda desse processo. Daí a insistência nossa que tem que fazer as comissões de direito, terceiro setor, dentro da OAB local, chamar o Conselho de Contabilidade, Administração, criar na Câmara Municipal comissões para esse tipo de trabalho, de tal maneira que faça uma jornada de revisão de leis municipais existentes, o que precisa se adequar, quais são as novas políticas públicas que têm que ser adotadas, e daí para frente começar a fazer esse tipo de ação. Os escândalos que vocês estão vendo no noticiário é apenas a ponta de iceberg. Quer ver um outro caso, por exemplo, extremamente complicado, por exemplo, né? Tem que fazer coleta seletiva. Isso faz parte da obrigação do município, não é isso? Então, incentiva-se a criação de associações cooperativas de catadores, não é isso? Aí muita gente fala assim, ó, tem que montar cooperativa, a associação não pode, que não pode emitir nota. Quem falou que não? Montou cooperativa para catador é a maior sacanagem. Por quê? Para montar uma cooperativa precisa ter o capital mínimo. Tá, o catador tem dinheiro para fazer capital? Então ele já começa mentindo, arruma 20 pessoas para mentir, juro que eu tenho dinheiro para fazer o capital mínimo da cooperativa para registrar. Aí quando você tira a nota fiscal da cooperativa, tem imposto.
Aí, quando vai pagar o cooperado, eu só posso passar pessoa física. É tributado. Bitributação. Ah, e o material que ele coletou, você não acredita em créditos ambientais, que é pior. E entrega na mão do intermediário. O intermediário adora isso aí. Não precisa mais ter trabalho, fica procurando, catando. A pessoa vem me entregando. Entendeu? Ah, outro problema. Como a maioria não dá nota fiscal para ela, essa recepção de material, a empresa recicladora no processo, né, acaba não declarando também que entrou produto que não tem nota fiscal de entrada. Então, você criou uma base de sonegação monstruosa no município, chancelado pelo governo, achando que está fazendo ação, né, coleta seletiva, enche a boca. Né? Do ponto de vista legal, não tem nada a ver com isso. Professor, eu vou ter que sair, inclusive eu vou participar da audiência pública que trata desse tema. Eu vou ver se está tendo alguma coisa, porque a Política Nacional de Resíduos obriga a incluir os catadores, isso. Mas vamos ver se está feito da forma legal. Antes de sair, só queria anunciar e agradecer a presença do Eric Amarino, que está representando o secretário municipal de Trabalho e Renda, que está participando também daquela audiência pública. Está muito interessante, mas infelizmente minha assessoria fica aqui, mas eu vou ter que me ausentar. Bom trabalho para vocês, bom dia. Obrigado. Eu vou passar aqui embaixo agora, através do Flip Chart, para mostrar as leis, como é que funciona o processo. Pode ser? Tá? Vai ter, não sei se tem problema depois de visualização, mas vou colocar aqui no meio, aqui, tá? Tá bom? Então, vamos desfazer a mesa aqui. Tá? Vamos descer. Alô. Quando o governo federal começou a fazer as legislações sobre renúncia fiscal e sobre os procedimentos disso, como eu falei para vocês antes, isso não foi nenhuma coisa inventada por um político, não. Né? Isso são normas da Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial do Comércio, que começou a exigir o pessoal, porque o Brasil simplesmente estava alijado do sistema do comércio internacional. Tá? O Brasil, quando teve a questão da Revolução, o Brasil simplesmente se isolou do mundo inteiro, né? E aquele para frente Brasil, né? O Brasil é nosso, não sei o quê, tal, simplesmente achou que o mundo não interessava. Né? E quando o Brasil elege um presidente, né, que chamou nossos carros de carroça, e tinha razão, né? Um presidente meio doidão, falou Collor de Mello, ele viu que lá fora o Brasil tinha um abismo monstruoso. Então, o Brasil reatou o acordo internacional com a Organização Mundial do Comércio. E, com isso, o Brasil teve que cumprir uma série de exigências internacionais para que pudesse se adaptar a uma nova realidade. Então, esse buraco negro foi uma coisa impressionante. E essa história pouca gente conhece, porque o pessoal não tem o costume de entender os passos políticos de uma nação. Né? Então, o dia a dia de vocês ocupa um espaço e o que está sendo feito no Brasil inteiro, muita gente não tem essa preocupação no processo. E aí as informações, muitas vezes, não chegam a vocês, ou então vocês têm tanta notícia ruim, politicamente falando, que muitas vezes não se interessa na vida política. Né? Aí eu votei o cara, ele que se resolve. Né? E vocês não acompanham a vida política. Ao não acompanhar a vida política, não é só a perda das informações, a perda da participação que é importante. Com isso, o que aconteceu? Né?
eu tenho que contar uma historinha só para você ter uma ideia. Essa questão, né, social, ambiental, um monte de coisa, não começou de hoje ou ontem, essas coisas não. Tá? O grande problema aconteceu pós-guerra. Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países da Aliança que formaram um grupo para poder ajudar a combater o eixo do mal. O eixo do mal, na época, era o quê? Japão, Itália e Alemanha, não é isso? Então, os países que lutaram nesse processo, eles se reuniram e falaram o seguinte: olha, eu acho que é bom não acontecer a Terceira Guerra Mundial, né? Houve a primeira, houve a segunda, morreu gente para burro, eu acho que é bom não continuar mais com essa história, né? E aí criaram a maior organização, a maior associação do mundo inteiro, que recebeu o nome de ONU, Organizações das Nações Unidas. E dentro dessa organização fizeram um pacto, um acordo. Ó, nós ganhamos a guerra, derrubamos o eixo do mal, mas também arrasamos aqueles países, não é isso? Não adianta nada largar o país arrasado do jeito que está, virar as costas. Então, nós vamos ter que ajudar a reconstruir, não é isso? Então, em cada nação, na Itália, no Japão, na Alemanha, na França, um monte de coisa, os governos formaram um pacto dentro da ONU para ajudar esses países para ser reconstruídos, tanto fisicamente como financeiramente, para que houvesse um trabalho de reconstrução desses países, não é isso? Então, foi feito um grupo de trabalho que fizeram o seguinte: bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o comércio entre os países da Aliança, aqueles países que ajudaram na Segunda Guerra Mundial, que mandaram seus soldados, morreu gente, um monte de coisa. Então, esses países signatários desse acordo que têm o direito de comercializar entre nós primeiro. E se faltar produto e serviço da Aliança, compramos de países que não participaram. Entendeu bem? Que é mais justo, não é isso? Então, com isso, nasceu um organismo aqui dentro, chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio. E aí os países sentaram e definiram o seguinte: o que você tem para produzir? O que você tem para produzir? Cada um dos países sentaram para poder discutir numa mesa. O Brasil é signatário desse acordo, porque o Brasil havia mandado soldados brasileiros, né, na Itália, não é isso? Afundou o navio brasileiro, na costa brasileira, um monte de coisa. Então, como você ajudou na guerra, o que você tem para exportar? Então, na época, o Brasil tinha açúcar, não? Tinha café. Não? Então, qual é a cota que você tem de excedente, né, no seu país? Você consome, mas sobra, não é isso? Então, vamos definir cota de participação. Né? E com isso foi feito que todos os países sentaram e fizeram um acordo. E o nome desse acordo recebeu o nome de Cota Hilton, que foi feito na cidade de Hilton. Esse acordo da Cota Hilton, pela Organização Mundial do Comércio, saiu em 1955. E aí vamos cumprindo, e cada vez que o seu país vai melhorando, vai produzindo mais coisas, vai definindo suas cotas. Então, o Brasil teve cota de suco de laranja, teve cota de aço, né, e começou a fazer esse tipo de coisa para não virar uma anarquia de mercado de um Torre de Babel. Entendeu? Então, isso veio sendo cumprido. Só que não podia ficar desse jeito eternamente, porque poderia ser chamado de cartel. Então, foi dado um prazo aqui, por mais 50 anos, é válido Cota Hilton. A partir daí, são outras barreiras não tarifárias que vamos criar. Então, com isso, mais 50 anos, deu fim do Acordo Mundial de Cota Hilton. Daqui para frente, o que vale são as barreiras não tarifárias. Exemplo, certificado de origem, certificado de controle de qualidade, ISO 9000, 14000, tá bem? Começou a ter uma série de normatização para que as empresas atendam a essas situações, para que possa estar exportando nisso. Só que nesse período aqui, o Brasil aqui, na década de 60, não só o Brasil, mas outros países da América Latina também, tiveram um problema seríssimo nos seus comandos.
houve o militarismo, não é? No Chile, na Argentina, no Brasil, não foi? Cuba, até hoje, não é isso? Então, com isso, vários países se isolaram no mundo. E o Brasil, em 64, para frente, Brasil, larga o resto do mundo e acabou tendo esse tipo de comportamento. Só que nesse período, o Brasil ficou totalmente arcaico. Tanto que, quando o Brasil abriu o mercado internacional, muitas empresas brasileiras se quebraram literalmente porque viu a diferença que era o nosso produto com o produto estrangeiro. Tiveram que sobretaxar um monte de coisa, porque chegava no Brasil produto melhor, mais barato, para que vai comprar produto nacional? Não é isso? Isso foi generalizado. Então, quando o Brasil, em 90, volta para o mercado aqui, né, e não só o Brasil, já o Chile também já tinha mudado, a Argentina também tinha mudado um monte de coisa. Então, esses países sentaram novamente, né, na Organização Mundial do Comércio e falaram, pessoal, esse negócio está valendo, tá? Então, vocês que ficaram fora, vocês vão ter que cumprir uma série de exigências que foi feito nesse período. Porque, além desse período aqui, a Organização Mundial do Comércio criou a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e regulamentou uma série de exigências trabalhistas também, independente de CLT, coisa parecida. Quer ver um caso clássico, por exemplo? Antigamente, a pessoa com 14 anos podia trabalhar nas empresas, não era? Não passou para 16? E não fizeram agora o primeiro emprego? Não foi? Qual foi o deputado preocupado com os jovens que fizeram essa lei? Ninguém. Resolução da OIT. Tem outra exigência, vai. As empresas acima de 100 funcionários têm que ter no mínimo 2% de eficiente físico, não é? Assim por diante, até 5%, não é isso? Qual foi o digníssimo deputado preocupado com essa situação, fez uma lei preocupado com vocês? Não tem ninguém. Ninguém estava preocupado com isso. Isso fazia parte da resolução da OIT, ou aprova isso no Brasil e entra em execução, ou você não participa do processo. Então, o Brasil aqui começou a negociar, e em 94, o Brasil volta à Organização Mundial do Comércio aqui, e, com isso, recebe o nome chamado Consenso de Washington. Então, na cidade dos Estados Unidos, Washington, foi celebrado o acordo com todos os países que estavam fora do processo da Organização Mundial do Comércio. Vocês agora podem voltar, mas tem que cumprir essas leis e essas normas dos seus países, e vocês se viram. Entendeu bem? Quando chegou essa legislação no Brasil, houve um baque geral. Na época, já o presidente era Itamar Franco. Quando ele leu o conteúdo do processo que o Brasil, as empresas brasileiras teriam que cumprir o processo, né, a turma já está, empresários já brasileiros choram que o custo do Brasil é caro. Se fizer essa exigência, vai falar ainda que vai ficar inviável e que é caro. Então, vamos mudar a lei do imposto de renda. Por isso que em 95 aqui, tá, saiu a Lei Federal 9.249 de 95. Então, se você olhar o artigo 13, parágrafo 2º, ela tem o inciso 1, 2 e o inciso 3. Esses incisos são exatamente as recomendações da Organização Mundial do Comércio. Então, o governo está falando, eu deixo de receber dinheiro e vocês apliquem na sua comunidade. O inciso 1 é famoso, todo mundo conhece. A Lei de Incentivo à Cultura. Isso aqui é lei de incentivo, isso é, do imposto a pagar, uma parte possa aplicar em cultura. Vocês lembram do escândalo que teve, do episódio que teve em relação à questão do Ministério da Cultura, quando o Michel Temer quis extinguir o Ministério da Cultura, né? Houve uma choradeira, uma bronca geral, né, na internet, em todo lugar, não teve? E ele teve que voltar atrás para poder recriar ele, não foi? Você sabe por que ele quis acabar? Você tem ideia? Em seguida saiu o escândalo, não saiu? Dinheiro da cultura sendo aplicado
em casa, festa de casamento, não sei o quê, não tinha nada a ver, não é isso? Ah, um detalhe. O orçamento do Ministério da Cultura era 5 vezes fome zero. Sabiam disso? Tinha gente passando fome pra caramba, né? Tá? E o pessoal achou que era normal. Não, cultura tem que prevalecer. Não? Pô, espera aí. Cultura não foi feita para isso, não. Por favor, leia a Lei de Incentivo à Cultura. Ninguém falou que isso para bancar artista, filme, peça de teatro, por exemplo, não foi feito para isso, não. Ela foi feita para fazer o quê? Preservar o patrimônio cultural, artístico, não é isso? Paisagístico da sua cidade. Para isso você pode usar fotos, filmes, um monte de coisa tal. Não é? Mas não para bancar casamento, um monte de coisa, não é isso? Olha só que coisa. Se estivesse na Inglaterra, ainda podia ser, né? Quem sabe o casamento da rainha, né? Tem que, né? Da princesa tem que filmar, né? Não é isso? Só que o inciso 2 e o 3, o pessoal não deu. O inciso 2, ela fala o quê? As empresas podem destinar 1,5% do lucro operacional das empresas antes das deduções, não é o lucro líquido, o lucro bruto, no caso, é no LALUR, que é chamado na formulário do imposto de renda, então é receita menos despesa, fora da dedutibilidade, você pode destinar 1,5% para educação e pesquisa. Educação por quê? Tem que treinar, capacitar, tem que educar os seus funcionários, um monte de coisa. Tem um monte de analfabeto, né? Um monte de gente que precisa fazer cursos formais para poder complementar e melhorar a sua performance, não é isso? Pesquisa por quê? Você tem um produto ruim, precisa ter tecnologia, precisa melhorar a sua produtividade, um monte de coisa. Então, o governo está falando, se fizer isso aqui, eu estou abrindo mão e aplique as empresas diretamente, né, nas suas situações, nas suas origens de trabalho. E no inciso 3, ela fala que, além disso, mais 2% pode ser destinado para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. 2%. Olha só. Então, se você pegar um banco aqui na sua cidade, além desse negócio aqui, tem mais a resolução do Bacen, do Banco Central, 3.109, de 2003, que ela fala especificamente aqui que é 2% do depósito à vista. Então, eu poderia estar pegando esses valores do banco, que está escrito comunidade aqui, e mais esse 2% aqui, ó. Agora, se não tem a lei municipal, ele aplica quando ele quiser. Deu, né? Bom, então, essa lei foi feita em 95, logo acordo com isso, para que possam as empresas atenderem os pré-requisitos disso. Então, a legislação da renúncia fiscal foi feita nesse sentido. E o pessoal não está lendo isso, não está usando isso. Tá? O problema não é só isso. Né? Nesse período da existência, até 2015, um monte de coisa, havia um ponto de interrogação. Tá bom, então o acordo Cota-Hilton acaba em 2015. E aí? O que nós vamos fazer? Deu bem? E essa preocupação foi manifestada perante um órgão aqui no Brasil chamado ABNT. Então, um grupo de pessoas que estavam discutindo já as questões socioambientais propôs à ABNT que criasse uma comissão especial para criar uma norma sobre isso, já que grande parte das pessoas não estavam tendo esse tipo de informação no processo. E o que ia acontecer depois de 2015 em diante? Então, no ano de 2002, no ano de 2000, tá? O assunto foi levado para um organismo chamado ABNT, e depois de quase 2 anos de discussões, então foi criada a comissão para poder montar essa norma. Então,
em 2002, foi montado a comissão para elaboração da norma brasileira de responsabilidade socioambiental. Por que teve que fazer isso? Porque quando uma empresa brasileira queria exportar, por exemplo, para a França, eu tinha que observar qual a lei de responsabilidade socioambiental daquele país, e se eu não produzir produto de acordo com isso, eu não consigo exportar. Ou se eu exportar, eles vão me reter na fonte uma parte do pagamento do passivo socioambiental da minha empresa. Se eu fosse exportar para a Alemanha, tinha que obedecer a norma alemã. Se eu fosse exportar para Japão, tinha que obedecer a norma japonesa. Aí a indústria brasileira fala, porra, e eu faço o quê, porra? Como é que eu faço para cumprir tudo isso? Não é isso? Agora para o Brasil entrava tudo, né? Ah, o que vier pode entrar. Né? Se é mão de obra escravo, não interessa, não é isso? Então, com isso, o Brasil teve que fazer essa norma, ficou 2 anos elaborando isso. Em 2004, então, saiu a norma brasileira chamada NBR 16001, Norma Brasileira de Responsabilidade. E definiu aqui como é que seria isso. Só que esse assunto também não era um assunto simples, simplesmente numa normatização. Por quê? O tema complicado era balanço. Se é balanço, quem tem que fazer isso é o contador. Não é isso? Então, foi feita uma articulação com o Conselho Federal de Contabilidade, que também devia estar engajado para trabalhar com isso. Já que em 2015 a gente tinha um prazo no processo aqui, né, a ABNT já tinha feito essa norma, então foi falado juntamente com o Conselho de Contabilidade, e o Conselho de Contabilidade fez uma resolução, chamada Resolução CFC 1003, em 2004, falando o seguinte, olha, nós vamos ter que fazer o balanço socioambiental. Né? E aí, com isso, saiu a norma chamada NBCT15, Balanço Social e Ambiental. Então, na parte brasileira, a gente já estava com a norma da ABNT e a norma da contabilidade de como é que a gente vai mensurar o balanço de uma empresa, de uma organização. E aqui foi feito o quê? Né? Qualquer tipo de organização. Quem tem CNPJ. Acabou. Tem que fazer isso. Só que ainda ficava um buraco negro. Como é que vão fazer isso a nível mundial? Tá? Então, o Brasil criou a norma. Então, igualzinho a França tinha criado, a Alemanha tinha criado, como o Japão também tinha criado. Ótimo. Tá. Então, para poder importar para o Brasil, exportar para o Brasil, as empresas estrangeiras têm que obedecer isso. Só que a nossa norma, comparado com as exigências internacionais, é bem aquém do que aquilo que exigia. Tá. Mas ainda ficava um buraco negro no processo. Por isso, o assunto foi levado para um organismo chamado ISO, que é a Certificadora Internacional. A ISO acatou a ideia, achou interessante o processo, e aí a ISO falou, olha, eu topo fazer esse negócio. Vocês estão trabalhando aqui, então vamos também fazer. Então, em 2002, aqui, formou-se o grupo, uma comitê especial da ISO sobre responsabilidade social. Esse trabalho aqui demorou mais 8 anos. Por que tanto tempo? Porque teve que correr todos os continentes no mundo para discutir essas formatações, para elaborar um texto final. Então, teve reunião em Bangkok, né, em Viena, no Brasil. O Brasil foi a sede da base do trabalho, porque foi ela que pediu. Tá? Teve reunião no Chile, no Canadá, né, na Austrália, em vários lugares no mundo. Reunir. Por que motivo? No Brasil, você falar que isso tem que fazer compensação ambiental e pode plantar árvore, é fácil, planta árvore em qualquer lugar, nasce e acabou. Não é isso? Você imagina falar isso no Egito. Vou plantar árvore onde? No deserto do Saara? Não tem nem como. Não é isso?
No Brasil, falar que homem e mulher têm direitos iguais e salários iguais, ter tudo igual, tá, tudo bem, aceita-se fácil. Vai falar isso em país muçulmano. Entendeu, né? Você viu a briga que teve recentemente, a questão de 2 anos atrás, só que na Arábia Saudita as mulheres puderam dirigir, tiveram carteira de motorista. Não é isso? Então imagina a dificuldade de conversar sobre isso. Então, com isso, foi 8 anos rodando o mundo e definindo isso. Então, todo mundo acertou e falou, vamos dar um tempo, vamos acertar isso. Tá. Com isso, em 2010, saiu, no dia 10 de 2010, foi lançado no mundo inteiro a ISO 26000, é a Norma Internacional de Responsabilidade Social. Só que essa norma é a única norma não certificável. Não tem como certificar, né, mundialmente um processo. Então, cada país tem que fazer, dentro da sua cultura, seu meio ambiente, os requisitos mínimos a serem cumpridos e tem que criar mecanismo para certificá-los. Entendeu bem? Bom, o Brasil estava na frente. Então, está pronta a norma, um monte de coisa. Entendeu bem? E com isso, cada um dos países tiveram que fazer, estão fazendo isso ainda. Tal. Então, em 2010, a norma mundial saiu para poder regulamentar, né, no mundo inteiro como é que seria isso. E aí? Próximo passo, o que é? Que leis que precisa fazer para poder complementar as ações? Então, a primeira legislação é dentro da lei chamada 866, né, de 93, que todos os órgãos públicos para comprar produtos e serviços têm que obedecer. Então, foi regulamentado o artigo 3º e o artigo 12 dessa lei. E como é que foi regulamentado isso? Né? Iniciou com uma lei federal chamada 12.187/09, que é o Plano Nacional sobre Mudança Climática. E aqui, então, foi estabelecido que as empresas brasileiras, de 2010 a 2020, têm que fazer com que haja redução de consumo de água, energia e emissão de gases em 36,1%. Para 2025, ficou acordado em 38%. E para 2030, ficou acordado em 40%. Nessa legislação aqui, no artigo 11, ela fala setores obrigatórios. E ela fez um pequeno adendo. Item de preferência nas licitações. Bom, isso é, vamos supor que eu estou participando de uma licitação com a empresa dele. A empresa dele tem menor preço. Tá, literalmente ele ganhou. Não. Se eu tenho um atestado de sustentabilidade e meu preço for até 25% acima do preço dele, ele está eliminado e o serviço é meu. Não é bom? Não é mais justo? Se eu estou fazendo neutralização socioambiental e ele não está, por que vai pegar serviço mais barato? É lógico que vai piorar a situação, vai usar mão de obra escrava, não sei o quê, tal, não é isso? Então, o serviço é meu. Ferrou, né? Sim. Para isso, então, como a lei aqui precisava regulamentar esse negócio, certo? Foi criado o Decreto Federal 7746 de 2012, que recebeu o nome de sustentabilidade. Como é que vai ser classificado ou reconhecido isso? Então, não é uma empresa vai buscar e comprar uma certificação por aí, pega uma certificadora e pede para ele fazer uma certificação socioambiental, coisa parecida, não é nada disso. Certo? Quem tem que certificar isso é a comunidade local. Vocês que sabem como é que essa empresa está comportando aqui, não é isso? Então, o atestado tem que ser formalizado pela comunidade local. Então, isso é, se uma empresa que está aqui em Campinas quer participar de uma licitação, por exemplo, em Sumaré, então ele teria que ter aqui o atestado de sustentabilidade e que as atividades dele estão corretas aqui, para poder participar
na licitação em Sumaré. Se ele ganhou lá o serviço, uma parte do dinheiro que ele ganhou nesse contrato, né, pelo menos 2% do valor, ele vai ter que aplicar na ação socioambiental naquele município que causou o problema, não aqui. Entendeu bem? Então, com isso, faz com que haja uma distribuição melhor em relação a isso, não é isso? Esse é o objetivo da lei. Bom, com isso aqui, ela falou o seguinte, eu tenho que ter atestado. Quem é que vai fornecer esse negócio? Aí você tem que ler uma outra legislação que saiu, que chama-se o quê? A Lei Federal 13.204, 2015, que é o marco legal das organizações aqui, que ela fala o quê? Que no município tem que ser constituído Conselho de Políticas Públicas e que o atestado é concedido pelo Conselho de Políticas Públicas ou instituições credenciadas para tal. E aí? No município tem o que aqui? Ninguém leu, né? O que é esse Conselho de Políticas Públicas? É simples. Na verdade, existe no município uma série de conselhos montados hoje por força de lei. Então, eu tenho vários conselhos montados. Então, eu tenho de saúde, eu tenho de educação, tenho da criança e adolescente, né? Eu tenho meio ambiente, e assim por diante, tem vários conselhos, não é isso? A gente brinca que esses conselhos aqui começaram a virar um cartel entre eles aqui, ó, cada um só defendendo o seu negócio internamente só. Não pensa na cidade. O macro da cidade esqueceu. Né? Tem nego que hoje é profissional conselheiro. Ele está como conselho de educação, ele está na saúde, ele está aqui também. Eu sou cidadão, né, que trabalho voluntariamente, não recebo nada, eu estou trabalhando em prol da cidade, ninguém está fazendo, estou fazendo isso e tal. Tá bom. Quando a gente monta um programa de desenvolvimento no município, a primeira coisa que eu peço para o prefeito é que ele convoque todos os membros de todos os conselhos. Se ele não vier, perde o cargo. Porque se estiver trabalhando, né, não pode descontar o salário dele. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, encheu a sala, a primeira pergunta, por favor, quem leu a lei orgânica do município? Quem não leu pode sair fora. Segunda pergunta, quem leu a Constituição do seu estado? Não leu, também pode sair fora. Terceira pergunta, quem leu a Constituição Federal em suas categorias? Não leu, pode sair. Aí não vai ficar ninguém na sala, né? Não é isso? Aí eu literalmente como o toco do pessoal. Vocês não leram nada disso e vêm aqui dar sua opinião particular? Que porra é essa? Eu tenho que ouvir a opinião sua particular para promover o desenvolvimento do município? Quem é você para isso? Está certo que você está vindo com toda a boa vontade, dedicação, não sei o que lá. Mas, meu amigo, é tua opinião, porra. Não serve para nada. Deu, né? Então, primeira tarefa, vamos ler a lei orgânica do município? Antes disso, vamos ler a lei que constituiu o conselho, qual a sua obrigatoriedade, a sua ação? Deu, né? Para não falar besteira? Como o Brasil é democrático, foi feito o quê? Qualquer conselho poderá pegar e fazer uma resolução baseado na lei municipal, federal ou estadual. Se o município não fez a lei, simplesmente o conselho pode fazer uma resolução e ele entra em vigor a partir do momento da sua publicação. E não precisa esperar nenhum legislativo executivo que faça as leis para isso. Sabiam disso? Olha que coisa bonita. Sim, qualquer membro do conselho, uma vez sentado, resolvido, baseado as resoluções nas leis federais e estaduais, eles podem decretar, fazer com que haja uma resolução do conselho
E essa resolução do Conselho tem força de lei, sem a necessidade da aprovação do Executivo ou Legislativo. Ah, outra coisa. Vocês querem que faça a lei no município? A casa é aqui. Essas cadeiras que tem atrás, para que é? É justamente para estar presente nas discussões de assuntos de interesse, com que, se você não teve condições, oportunidade de debater, você pode solicitar isso. Ah, outra coisa. Qualquer cidadão do município de vocês pode apresentar proposta de lei. Sabiam disso? Ah, outro detalhe. Se eu colher 5% de assinatura dos eleitores do município, eu posso propor uma lei aqui direto. Ah, outro detalhe. Se a comunidade quiser fazer uma proposta de lei e faça uma audiência pública aqui dentro, em 3 sessões de audiência pública, não havendo nenhuma restrição no processo, ela entra em vigor a partir da sua publicação. Ainda alguém do Executivo que não quiser aprovar essa lei, ele perde o cargo. Olha que coisa bonita. Lindo, né? Por que vocês não fazem uso disso? Ou você acha que os digníssimos legisladores vão se preocupar com vocês e vão fazer as leis preocupadíssimos com vocês? Não. Tem outras coisas para fazer. Deu, né? Então o governo deu todo o instrumento dessa forma para que possa fazer isso. Eu já tive em vários casos no município, que quando a gente põe a lei municipal de responsabilidade socioambiental, um monte de coisa, eu já tive várias vezes, teve um caso clássico no município de Santos, né? O presidente da Câmara me devolveu dizendo que aquele texto de lei deveria vir do Executivo e não era papel do legislador tal. Deu esse despacho. Tá bom. Eu pedi uma reunião com o presidente da Câmara e procurador. Sentei com eles e falou, vocês deram esse despacho nessa proposta de lei, eu queria saber, me explica melhor. Aí aquele jeitão, né? Você não conhece a política. Você fica apresentando essas coisas aqui. Isso tem que obedecer um ritual legal. Tá, eu não perguntei isso. A minha pergunta aqui é o seguinte, eu estou para decidir se eu caço você, presidente da Câmara, que assinou esse negócio, ou caço o AB de quem assinou esse documento aqui. Eu quero saber qual dos dois, qual vocês preferem. E os dois ficaram putos comigo, né? Como? Ué, na lei orgânica do município de Santos e de todos no Brasil inteiro, fala o quê? Que o Executivo só pode mandar lei para o Legislativo referente a planos e cargos e salários e orçamento. Só esses dois. O resto é iniciativa do Legislativo e da comunidade. Então, quando eu mostrei isso na lei orgânica, né, do município de Santos, eu falei, nós estamos aonde, por acaso, hein? O cara não tinha lido. O que é isso? Ué, o que é isso? A tua casa, porra. Como que você dá um parecer desse jeito? Isso não foi só lá, não, tá? Em vários lugares do Brasil a gente enfrenta isso. Os caras ficam pé da vida e acham que isso não pode ser feito dessa forma, porque tem que ter o acordo político. Não tem acordo porra nenhum que eu falo. Então, com isso, o que acontece? Todo o trabalho do Legislativo, Executivo, se não houver a participação da comunidade, nada é feito. Por isso, então, a lei está falando o seguinte, em vez de cada um desses aqui criar o seu cartelzinho aqui, vamos criar aqui dentro o Conselho de Políticas Públicas, assim, o presidente da Comissão de Saúde está aqui, do Conselho de Educação também faz parte, a criança e adolescente, de todos eles vão compor aqui para discutir políticas públicas do município. Então, esse pessoal aqui vai poder dar atestado se a empresa está fazendo ação social, ambiental, né, tecnológica, corretamente no município. Entendeu bem? Agora, na falta dessa organização aqui, pode ter
uma instituição, isso é uma associação aqui, que seja certificadora no processo aqui, e com isso, eu posso pegar os credenciais de todos os conselhos e aqui posso expedir o atestado. Entendeu, né? Então, perfeito. Fechou o círculo. Em 2015, fechou o círculo. Pode tocar. E aí? Nós já estamos em 19, né? Vai esperar o quê? Vai esperar que algum espertalhão venha aqui em Campinas, se autodenomine, se intitule uma entidade certificadora da comunidade de Campinas, e aí fala assim, agora eu vou vender o certificado. E a comunidade vai chupar dedo outra vez. Deu, né? Então, as normatizações, as leis que foram criadas sobre sustentabilidade, sobre renúncia fiscal, sobre isso, é exatamente isso. E a coisa é bem simples. Isso é, o que a lei está falando? Empresas, hoje, está aqui a empresa aqui, ela tem uma série de despesas que ela tem que fazer, obrigatório, que essas despesas aqui vão pegando assim, medicina de trabalho, exame admissional, demissional dos funcionários. Eu tenho que dar alimentação para os funcionários, eu tenho que dar transporte para eles, eu tenho que comprar uniforme para eles, eu tenho que comprar EPI, tal. Tem uma série de exigências, não é isso? Eu tenho que dar participação do resultado das empresas, o lucro da empresa aqui para o trabalhador, não sei o quê, não é isso? E tudo isso, hoje, o empresário fala, pô, isso é custo, porra. Não é? Custo para quem não leu a lei. Por quê? Essa despesa, quando ele paga diretamente aqui, aí sim é despesa operacional e não tem nada de benefício. Agora, se essas despesas aqui é pago não diretamente, mas via uma associação de funcionários, associação da comunidade local, um monte de coisa aqui, se eu pago através dela, então essa empresa pode deduzir da base de cálculo do imposto, chamado renúncia fiscal, e automaticamente essa empresa vai ter uma dedutibilidade de 34,4% do imposto de renda e contribuição social, lucro líquido que ele deveria pagar. Aí saiu a lei, a lei federal 13.204, em 2015, no seu artigo 84b, inciso 1, ela fala o quê? Que as empresas podem destinar 2% da sua receita bruta para organização desse tipo aqui, independe de certificações. E aí? Mais o quê? Porque tem prazo para cumprir essa questão socioambiental. E o pessoal não está usando, não está se mobilizando, está se falando de marco legal, não sei o que lá tal. Todo mundo, quando cita marco legal, cita a lei anterior, que é 13.019, de 2014, e raramente cita essa lei aqui, ó, que é 2015. Então, a jornada que a gente está fazendo por aí, Brasil afora, é justamente entender qual é o mecanismo desse processo. Né? Com que as organizações se preparem, estruturem, legalizem, mobilizem a sociedade, né? Que mexa com os conselhos profissionais, que mexa com o legislativo, com o executivo, né? Para poder fazer com que haja uma corrente de trabalho desse jeito, porque se não tivesse esse movimento, o dinheiro que vocês estão perdendo, é o que eu falei para vocês, algo em torno de 23% a 25% da economia circulante do município de vocês está indo para o ralo diariamente, porque não está usando isso. Tudo bem? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Sim. Sim. Sim.
que esteja em conformidade à legislação 97/90. Não. Na empresa de lucro real, ela pode acumular as duas funções. Ele pode pegar os 3,5% do lucro operacional, além disso, posso pegar os 2% da receita bruta. Nas empresas de regime presumido, eu só posso pegar a do lucro operacional. Exatamente. Tá? Vamos lá. Quer apresentar? Tecoff? Olá. Eu sou da Propositiva, como foi anunciado, mas eu também faço parte da diretoria da Tecoff, então eu vou apresentar a Tecoff para vocês. Dentro de tudo isso que o professor falou, uma coisa muito importante da gente falar antes de começar é que a Tecoff é uma associação que já está há bastante tempo aí no mercado, desenvolveu um trabalho na área da moda, e que eu vejo a Tecoff como uma grande solução para a atividade meio de outras associações, porque muitas associações têm os seus trabalhos e não tem como captar recursos, a não ser por meio da benemerência da doação. Então, elas podem desenvolver, em parceria com a Tecoff, uma atividade meio, onde ela vai criar produtos, vai conseguir capital para manter sua atividade fim. Vocês vão entender agora na minha explicação. Como não tem passador de slide, eu vou fazer lá de cima. Precisava colocar o slide na tela, por favor. Lá vamos nós. Bom, quem nós somos e por que nós fazemos o que nós fazemos? A Tecoff já é uma OCIP. Aqui ainda está o texto antigo, sem fins lucrativos, sem fins econômicos, hoje fundada desde 2009. Nós nascemos para combater o trabalho escravo e o trabalho análogo escravo, por meio de acolhimento, profissionalização e empreendedorismo. Com essa mudança no mercado de trabalho, a gente acredita que o empreendedorismo está sobrando como opção para as pessoas que procuram recolocação. Nós estamos em março, mês das mulheres, e a gente acredita que a mulher é a maior transformadora da realidade brasileira, né? Porque hoje ela é cabeça do núcleo familiar, mantenedora, e ela que embute as crenças, né, nos seus filhos e na sua família. 8 de março, que é o Dia da Mulher, é só uma ressalva, é uma data que é triste, apesar da comemoração, porque foi um dia onde 125 mulheres morreram queimadas por protestar por sua jornada de trabalho de 16 horas, desde aquela época já na área da confecção de roupas. Então, é uma tradição, desde 1911 a gente já tinha essa tradição de escravidão no mundo da moda. As nossas principais finalidades são o combate ao trabalho escravo, a equidade de gêneros, que a indústria da moda é uma indústria que aceita todas as formas de gênero, qualificação profissional, novos modelos produtivos, que é o que nós vamos conversar bastante hoje, balanço social ambiental. Opa, repetiu. Por que nós acreditamos tanto nesse mundo do vestuário? A gente está falando de um mercado de 182 bilhões dentro do Brasil, de faturamento de vendas no Brasil. Para vocês terem ideia, ali embaixo está dizendo que 48% desse consumo é feito por mulheres. Mas todo mundo sabe que a mulher que compra o infantil e boa parte do masculino. Então, a mulher é a maior representante de compras desse segmento. E, mesmo assim, ela é a pessoa mais desvalorizada dentro da cadeia da moda. Ela é a mais explorada, que não tem acesso aos cargos de diretoria, de criação, nenhum cargo com bom salário. E aí, vamos ver o que significa esses 182 bilhões, que parecem muito dinheiro, dentro do mercado mundial. Nós fornecemos 3% da moda mundial. A gente está falando de um total mundial
de mais de 5.800 trilhões. 5 trilhões e 800 bilhões, desculpa. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê um gap enorme ali até chegar na China, do quanto nós poderíamos crescer, né? E por meio das entidades, das organizações do terceiro setor, onde você utiliza a renúncia fiscal em todo o processo, nós conseguimos bater o preço da China. E com uma outra vantagem maravilhosa. Uma grande rede que faz um pedido na China demora de 6 a 8 meses para receber o seu pedido aqui no Brasil. A gente entrega em 40, 60 dias no máximo. Vou falar um pouquinho do nosso histórico. A Tecof nasceu em 2009, perdão, com os primeiros trabalhos de 2010, e veio fazendo vários trabalhos desde então, em Americana, em Hortolândia, muita coisa em Campinas, participação de cursos e seminários, inclusive promoções de diversos. Nós não vamos falar muito disso aqui, eu peço para que vocês entrem no site e vejam com detalhes, que é para não roubar muito tempo de vocês. Opa, esse está errado. E eu trouxe uns casos, né, dos nossos trabalhos para vocês entenderem como a gente hoje está estruturado, como a gente trabalha e o que a gente pode levar, tanto para os empresários quanto para as outras organizações. Esse foi um case que nós tivemos em Hortolândia, em conjunto com a Prefeitura de Hortolândia, onde, em 2011, nós levamos uma proposta da criação de um centro de qualificação para eles. Frente ao grande desemprego na cidade, nós criamos esse projeto com bolsas de estudo e atendíamos 80 mulheres por ano e fizemos um arranjo, né, dentro das pastas da cidade, onde algumas cooperaram, a inclusão social e educação, e a educação passou a fornecer para o curso que nós criamos o material para fazer o uniforme escolar. Então, dentro desse arranjo, com compras de máquinas, com o pagamento das bolsas, mais a compra de aviamentos e tecidos, nós conseguimos produzir as 120 mil peças durante 3 anos e proporcionar, no final de tudo isso, 21 milhões em economia em 3 anos para o município. Então, o que a gente entende? Você, além de estar economizando 7 milhões, os 3 milhões ao ano que ficaram investidos ficaram no município. Eles não foram patrocinar trabalho escravo em Goiás, em Minas, onde quer que seja. Então, a gente entende que esse dinheiro, estando no município, ele vai fomentar o crescimento do município, vai gerar arrecadação e vai mudar a realidade. Ali, a gente tinha a grande maioria das alunas assistidas de uma comunidade específica. Então, a gente passou a testemunhar que aquela comunidade prosperou, porque são 80 mulheres com uma bolsa consumindo na mesma padaria, consumindo na mesma lojinha de roupa, na mesma lojinha de sapato, farmácia, começou a prosperar pequenos negócios. Então, esse é um exemplo real de como um único projeto altera uma comunidade. Fora isso, a Tecof hoje é muito procurada por marcas que são realmente socialmente responsáveis, para a produção dos seus materiais. A Tecof hoje tem uma articulação de uma rede de 150 costureiras ativas, e nós conseguimos produzir grandes pedidos para empresas de moda e para empresas de uniforme. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? A Gicatrica é uma delas, de moda infantil. Essa é a Santa Costura de Todos os Panos, que trabalha com upcycling. E, além da linha convencional delas, eles trabalham com o material desta próxima, que nós vamos mostrar para vocês, que também é uma associação sem fins econômicos, que é o Mar Limpo. Faz um trabalho maravilhoso recolhendo o lixo do mar, e, dentro disso, eles tanto recolhem quanto recebem doação das kites, dessas pipas, né, para usar com a prancha, e trazem para a Santa Costura, que cria a modelagem. Essas bolsas de rede são redes de pesca recuperadas do mar, que estão nas bolsas e nas roupas. E a Tecof confecciona essa criação. Então, a gente tem aí duas entidades, mais uma empresa do segundo setor, trabalhando juntas para comercializar um material que seria descartado.
Aqui também algumas das nossas associadas que participam do Fashion Revolution, né? Não sei se vocês conhecem esse movimento, que mundialmente as pessoas publicam. Você pode mandar para onde você comprou a sua roupa. Eu mando lá para a Leves, quem fez a minha calça. E mando lá o número do modelo e tal, e eles vão te responder com a foto da pessoa dizendo quem fez a sua roupa. Então, hoje a Tecoff já está há bastante tempo no mercado, já tem bastante estudo de caso, já tem bastante experiência. Nós estamos negociando a replicação desses modelos de centro de qualificação em alguns municípios, mas, mais importante que isso, depois dessas pessoas qualificadas, elas precisam ter um lugar para trabalhar, elas precisam ter uma estrutura onde estejam organizadas para não cair novamente no modelo exploratório de mercado. Eu, trabalhando sozinha, não tenho a força que eu tenho trabalhando com 150 pessoas atendendo pedidos de grandes empresas. Então, hoje, a gente também está nessa busca de criar os centros de produção compartilhado, como nós vamos falar ali. E eu me antecipei um pouco. Então, como que você pode trabalhar com a Tecoff? Você pode produzir conosco, ou você pode ter uma parceria conosco. Então, dentro da produção conosco, a gente trabalha todo tipo de produto, desenvolvimento de produto, terceirização, uniformes, brindes, decoração, enxovais. E, como contrapartida para quem trabalha conosco, a gente oferece a possibilidade do marketing social, a renúncia fiscal, redução real de custos, porque não existe o encargo trabalhista, uma vez que todas as associadas são MEIs, controle de qualidade, 100% de formalização no processo, o que é muito importante dentro dessa área, que é uma área que existe modalidades de corrupção, como o sequestro de carga, entre outras, e o balanço social ambiental. Queria fazer um comentário. A gente, uma vez, rastreou a produção de uma peça dentro de uma empresa que havia recebido uma punição judicial. E essa peça passou por 4 cidades e 11 oficinas diferentes para ficar pronta. Vocês têm ideia do custo que isso significa no processo? Fora o quanto é perdido de material, porque nada disso tem nota, tudo vai de um para o outro, de repente sumiu 5% da carga. Quem vai dizer quem pegou? Não tem controle. Então, essa é uma importância muito grande dentro desse processo. E outra forma que a gente tem como trabalhar com empresas é com a doação ou investimento, que também oferece os mesmos benefícios, mas o que é interessante, o investidor ou doador ele pode patrocinar um projeto na cidade dele, para o público dele. Então, uma empresa, vamos dizer, muito grande, como a Bosch, vou dar um exemplo, não imagino se tem alguém de lá aqui, mas eles consomem uma quantidade tão absurda de uniformes e de materiais têxteis, né? Esses tojinhos, bolsas para pôr ferramentas e coisas assim, que compensa eles terem um centro de produção. Compensa ele fazer uma qualificação para a comunidade no entorno ou para os parentes dos funcionários. Compensa ele criar um projeto social, porque financeiramente ele vai ter esse retorno. Então, além de estar cumprindo com todas as suas obrigações sociais, ele vai ter um retorno financeiro. Então, hoje a gente tem trabalhado a conversa com diversas empresas nesse setor, o mercado está muito receptivo. E é aí que entra o que a gente fala para as outras entidades. Por que não ter uma atividade meio em parceria conosco? Porque a gente brinca, né? Todo mundo anda sem carro, todo mundo anda de qualquer jeito, mas ninguém anda sem roupa, né, gente? Então, é uma das coisas prioritárias. E eu estou meio acelerada por causa do tempo, eu peço perdão. E a minha apresentação encerra aqui, e eu gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso site, com os pormenores do nosso trabalho. E vou abrir para perguntas agora para o professor. Alguém quer? Não sei se ele quer o microfone, se ele quer subir aqui, se ele vai ficar aí embaixo. Cair? Obrigada. Alguém quer o microfone para fazer pergunta? Querer não quer, né? Mas está ao vivo, tem que usar o microfone.
O senhor falou que na Alemanha o terceiro setor representa 39% do PIB. Eu queria saber as atividades assim, principais aqui no Brasil. A Alemanha é um caso excepcional e surpreendeu o mundo. Tá? Não sei se você acompanhou aquela questão dos refugiados da Síria que foram para a Alemanha, não foi? Né? Você acha que o que aconteceu lá? Tem ideia da noção do negócio? Não estamos falando de 1.000 e pouco, 10 mil refugiados, não estamos falando de 1,5 milhão de pessoas, não foi? Tá? Por que eles cruzaram a Europa inteira a pé para chegar na Alemanha? Por que não pararam antes na Grécia, Itália, não é mais alegre lá para ficar lá? Não é isso? Não, foram para a Alemanha. Não é? A Alemanha, há uns 10 a 15 anos atrás, começou a surpreender a forma como ela estava se comportando economicamente. E todos os economistas estavam preocupados, tipo assim, o que será que vai acontecer com a Alemanha? Era discussão com todos os economistas no mundo inteiro. Por quê? Nos últimos 15 anos, na Alemanha, foram montadas mais de 5.000 fundações empresariais. O que significa isso? As empresas alemãs, principalmente da Alemanha Oriental, que estava todo mundo, né, complicado, porque estava quebrado a Alemanha Oriental, quando foi quebrado o Muro de Berlim, os patrícios da Alemanha Ocidental, vendo os seus patrícios, né, em dificuldade, resolveram ajudar eles. Então, criou uma corrente de empresários da Alemanha Ocidental ajudando o pessoal da Alemanha Oriental. Em gratidão a isso, os empresários ficaram com receio de que, se eles falecerem, os titulares do processo, você não sabe o que o sócio vai fazer ou se os seus herdeiros vão continuar com a empresa. Não é isso? Então, criou uma corrente no qual eles começaram a montar fundações empresariais. Então, eu sou dono da empresa, sou sócio da empresa, então a minha parte, quando eu falecer, ela vai para a fundação e não para meus sócios e meus herdeiros. Entendeu? Para continuar a perpetuar a empresa. Com isso, a primeira surpresa foi o quê? Foi o primeiro país no mundo que decretou o quê? Que pela primeira vez um país publicamente manifestou que as contas públicas estava em positivo. Não é isso? Que não tinha déficit público. Foi o primeiro país. Por que motivo? Porque atrás da fundação tem a promotoria, a curadoria das fundações vigiando a atividade dele. Então, ele não pode fazer caixa 2, meia nota, fazer cambalacha de aplicação financeira, não vai fazer isso. Porque tem um cara atrás vigiando ele. Então, tem que pagar em dia. Entendeu bem? Então, a arrecadação melhorou. Mas o problema não era só isso. Né? Não só a Alemanha, mas a Europa inteira não é um país de velhos. Não? Tem países que fomenta que o casal tenha filho, um monte de coisa tal, para poder dar continuidade à economia, que não dá. E a Alemanha também estava nesse processo. Então, quando viu, né, a questão dos refugiados da Síria, um monte de coisa, as fundações empresariais da Alemanha se reuniram e falaram assim, vamos trazer esse pessoal. E pegou o governo e falou, governo, sua função é o seguinte, você vai fazer passe livre para esse pessoal todo. Se vira lá, entra em contato com o pessoal lá da Polônia, da Itália, da Grécia, de onde que for passar, para ter passe livre para vir para cá. Essa é a tua função política. Nós vamos cuidar deles. E eles, enquanto esse pessoal estava andando, construíram casa, apartamento, um monte de coisa para receber esse pessoal. Ninguém ficou lá, né, abandonado em acampamento, coisa parecida. Quando chegaram, lá já estavam prontas as casas, o apartamento, um monte de coisa. Só que as casas lá não é que nem nossa casa, minha vida, minha dívida, né? Em vez de ser desse jeito, que se bota num negócio desse na Alemanha, a turma morre de frio. Né? Morre as pessoas. Então, você imagina você fazer uma construção com calefação, tudo isso pronto. Tá. E com isso, enquanto eles estavam vindo, eles conseguiram montar esse processo. Só que esse processo foi bancado pela iniciativa privada. Nenhum centavo do governo. Por que motivo? Se o governo for tentar fazer isso, ele é incompetente.
Igualzinho, tanto faz no Japão, na Alemanha, no Brasil, politicamente a incompetência é generalizada na administração pública. Então, não vamos contar com ele, nós vamos fazer. Entendeu bem? Se o governo for fazer, ele tem que aumentar o imposto, não tem que pagar, não é isso? Então, para que vai fazer isso? Vamos fazer do nosso dinheiro mesmo, das fundações aqui, vamos fazer isso. Porque tem um pequeno detalhe. Nossas empresas da Alemanha são 1,5 milhão de pessoas que vieram. Então, por 50 anos, a Alemanha não precisa se preocupar com mão de obra. Eu não preciso mandar para fazer na China, nem Índia, essas coisas. É nosso dinheiro. Está nascendo o 4º Reich alemão. Isso é a força do terceiro setor da Alemanha. Deu, né? A diferença? No Brasil, nós temos um caso de um empresário brasileiro que ficou famoso nesse processo. Não sei se vocês leram o livro do Bill Gates. O Bill Gates, quando vem ao Brasil, né, ele conhece um empresário brasileiro e leva um susto. Né? E com esse susto, tanto que ele escreve no livro, né, a dedicatória, pessoalmente, ao empresário brasileiro. Esse empresário é Amador Aguiar. E quando ele conhece a Fundação Bradesco, como é que foi feito o processo, que era para dar continuidade no banco, que não queria que as ações dele, né, 28% das ações dele, fosse pulverizado contra herdeiros outros sócios. Então, quando ele criou a fundação, ele deixou escrito no testamento que os bens particulares dele, a fazenda, a casa na praia, um monte de coisa, seria rateado com os herdeiros, mas ele, dono de 28% dentro das ações do conglomerado Bradesco, ficou a cargo da Fundação Bradesco. Então, todo ano, apura-se os resultados, um monte de coisa, paga-se o dividendo a todos os investidores dele, mas 28% fica guardado para que o banco perpetue no processo. Que ele não tenha falência. Ele deixou um legado com isso. Deu bem? Então, o Amador Aguiar, quando conversa com Bill Gates sobre essa intenção que ele teve, então ele fica, né, simplesmente deslumbrado. Além de ele escrever no livro dele, textualmente, essa surpresa que ele teve, ele fez a mesma coisa. Não montou a Fundação Bill Gates? E o que ele falou para todo mundo? Chamou a imprensa no mundo inteiro e falou o seguinte: olha, pessoal, eu resolvi montar a Fundação Bill Gates e a minha família vai ter que viver com míseros 20% da minha fortuna, 80% eu estou colocando na Fundação Bill Gates. Não só para fazer pesquisa de tecnologia, mas sim em linhas de atividade a favor da humanidade. No dia que ele declara aquilo na imprensa e convoca a imprensa oficial, né, vocês não têm ideia do que aconteceu na rede de internet. Porque no Brasil, nessa época, a internet era uma porcaria, né? Então, muita gente não teve nem acesso ao que estava falando. Mas, naquela noite, surgiu o Código de Ética dos Hackers. Os hackers que estavam invadindo o sistema Windows para ferrar o cara, um monte de coisa, porque ele estava ganhando dinheiro, porque ele fazia lobby com os computadores para instalar o sistema Windows, um monte de coisa, o cara era um desgraçado, filho da mãe, não sei o que, tal. E aí ele me fala publicamente que a fortuna dele vai ser destinado para pesquisa, melhoria da vida humana na Terra. Os hackers falaram: ih, ferrou. Nós não podemos dar tiro no nosso pé. E naquela noite houve a primeira conferência mundial dos hackers, e saiu o Código de Ética dos Hackers. Não podemos invadir as empresas, organizações que vão trabalhar em prol da humanidade. Vamos pegar os caras que não nos ajudam. Sabiam disso? Mudou a vida de uma organização chamada Microsoft. Assim, por isso que muitos empresários norte-americanos, solidários com o processo deles, eles, em vez de montar suas fundações, chegou para o Bill Gates: eu também quero participar e dou a minha parte. E começou a doar recursos para eles. Sabe? Isso é a força da organização.
Deu para entender? E quantos casos nós temos? Se no Brasil tivesse montado, né, um cara chamado Matarazzo, tivesse montado uma Fundação Matarazzo, provavelmente nós teríamos até hoje o maior complexo industrial do Hemisfério Sul. Morreu, pulverizou, deixou porrada de contas mal pagas, não é isso? Você sabia que tem mais de 3 mil ações trabalhistas ainda dos ex-funcionários da Matarazzo que não receberam? Só isso. Imagina se tivesse deixado a fundação. Deu bem? Deu para ter uma noção, mais ou menos? Mais perguntas, dúvidas? Muitas? Para ajudar o pessoal, nós temos um serviço gratuito de análise de documentos do Estatuto das entidades. Pode mandar para nós via e-mail eletrônico. Nós fazemos análise da documentação. Quando tiver autorização do advogado responsável pelo documento ou do presidente da entidade, nós fazemos um novo texto e enviamos para a organização. Isso nós não cobramos absolutamente nada. Tá? Quem quer montar a entidade, manda o nome fantasia, qual atividade que vocês querem fazer, em que município que vocês vão sediar, e também nós enviamos o modelo do estatuto sem cobrar nada. Tá? Pergunta. Uma dúvida, Takashi. Tem algum caso que seja obrigatório passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social ou do Direito da Criança e Adolescente, ou a empresa pode doar diretamente para as OSCs, ou doar ou fazer investimento social privado? Não, aí está o negócio. Um outro problema seríssimo que existe hoje, que por não conhecer as legislações, as empresas fazem verdadeira caca, que a gente chama. Tá? Vamos supor que tem uma empresa aqui. Tá? E eu quero fazer uma doação qualquer para uma associação aqui. A gente sempre brinca, né? Cabelos brancos, então tem que puxar o saco para a gente, né? Associação dos Idosos, né? Não estamos na fila, né? Não somos público-alvo, não é isso? Então, se a empresa fizesse a doação simplesmente aqui, por mais que ela esteja legal, mais do que o dinheiro seja legal no processo, se fizer esse ato aqui simplesmente dessa forma, e se ela for buscar uma certificação, alguma coisa, eu posso dizer que essa empresa está cometendo um crime. Crime constitucional. Isso está desrespeitando a estrutura social da sua cidade, está anarquizando o sistema democrático brasileiro. Então, essa ação não tem valor nenhum, ao contrário, é criminoso. Por quê? Porque no município aqui existe o Conselho Municipal de Idoso. Então, não só essa organização, pode ter outras associações aqui que cuidam de idoso aqui, está participando disso. O conselho é feito através de uma legislação, um decreto total, onde tem o Poder Executivo participando aqui. Eu tenho aqui também o Sindicato dos Trabalhadores participando aqui, e eu tenho do lado de cá o setor empresarial, que é a Associação Comercial, Industrial, alguma coisa está participando aqui. Então, se eu pago uma associação comercial, um monte de coisa aqui, esse cara está aqui para poder participar do Conselho Municipal, não é isso? Isso é nomeado por uma legislação. Tem um mandato, tem um prazo, tem o CPF do cara que tem que estar lá, não é isso? Então, no momento que eu passo esse dinheiro para cá, esse cara está fazendo o que aqui dentro? Está de bobeira? Deu bem? Então, na verdade, a minha empresa e outras empresas que queiram ajudar o idoso deveria comunicar esse representante, falar, olha, nós estamos querendo ajudar, a empresa X tem dinheiro, esse aqui tem material, eu tenho aqui mão de obra, e, por favor, você, na reunião do Conselho Municipal de Idoso, me pergunte a eles quais são as organizações que estão com dificuldade. Deu bem? Então, com isso, aqui tem o que nós chamamos de prioridades. Quais são as prioridades dessas organizações? Então, com isso, me autoriza que, para esse negócio aqui, essa associação está precisando de dinheiro. Tá bom, então posso dar. Esse aqui está precisando de mão de obra. Então eu vou conceder mão de obra para o cara aqui. Deu bem? Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Estou melhorando o índice de IDH do município. Tá?
Não está dizendo que o dinheiro tem que vir aqui, ninguém falou isso. Mas a concessão dos recursos teria que estar sendo discutido aqui para poder ver as prioridades. Aí eu posso certificar que essa empresa realmente está cumprindo a ação social. Tá vendo? Então, meus parabéns. Agora, se eu quero dar para cá, você é um filho da mãe que está simplesmente anarquizando o sistema democrático, você quer só aparecer para o seu benefício e você não está preocupado com a cidade. Tudo bem? Então, automaticamente, esse ato não é válido para efeito de certificação. Ao contrário, eu posso acusá-los que a organização está ferindo, né, os direitos constitucionais. Tudo bem? Isso que o pessoal não sabe. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente já está encerrando. Eu quero avisar que vai ter um treinamento com o Takashi sobre o terceiro setor no dia 11 e 18/5. E a gente vai disponibilizar as informações no site da TECOF. Quem tiver interesse, tá? Entra lá e faz o cadastro e as informações vão estar lá, tá bom? Deixa eu ver se a Aline quer falar mais alguma coisa. Eu sou a tagarela da turma, viu, gente? Eu queria dizer, nossos contatos estão ali na mesinha da entrada e gostaríamos que as empresas que tivessem interesse nos contatassem. Nós gostaríamos de fazer uma análise junto dessa empresa, dentro de tudo que ela faz, o que nós podemos usar o terceiro setor para que ela usufrua de renúncia fiscal, tenha economia e consiga reverter alguma coisa para a sociedade. E para as entidades, as organizações, nós estamos abertos para ouvir, para expor vocês para as empresas que a gente visita, dentro de uma parceria. A Propositiva está aqui para isso, a TECOF está aqui para isso. Então, que vocês usem a nossa rede de relacionamento também, porque o terceiro setor só é forte unido, né? Hoje, vou citar um caso, a gente tem uma empresa que nos procurou, que é uma empresa que tem mais de 3.000 funcionários, e diz que tem uma crise dentro da empresa, que é uma epidemia de depressão. Então, quantas das organizações que estão aqui podem contribuir com isso? Não é uma só, né? Então, é um trabalho em conjunto a ser desenvolvido, certo? Então, estamos à disposição, nossos cartões pessoais estão lá, nossos folhetos estão lá. Muito obrigada por estarem aqui conosco, obrigada para quem está vendo de casa também. E é isso. Não sei se é bom dia ainda, ou se já é boa tarde, mas tudo de bom para todos nós. Obrigada. O professor está colocando o e-mail dele aqui. E, gente, vou contar um segredo para vocês. Ele responde, é verdade. E você acompanhou, então, o seminário, né, sobre renúncia e incentivo fiscal. E logo mais, 12h30, tem o jornal Câmara Notícia, na apresentação de Gabriel Castro. A gente fica por aqui. Até mais. TV Câmara, Campinas.